Salve amigos, comunidade acadêmica, famílias, estamos aqui em mais um episódio do EngieCast Uniarp, que é o EngieCast da Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e dos cursos afim aqui da nossa universidade. Primeiramente, então, queremos agradecer, né, à Uniarp pelo apoio, né, pelo incentivo nessa temporada aí que nós tivemos do EngieCast Uniarp. Muito obrigado, né, que o apoio é muito importante, essencial para a continuidade desse trabalho que visa a divulgação, né, do que vem sendo feito dentro da universidade e assuntos também fora, né, externos. E estamos aí com um projeto agora para o ano que vem também, bem bacana, né, aguardem aí que vai sair novidade. E comigo aqui hoje temos uma dupla de Rosanas, né? Então vou apresentar primeiro a professora e doutora Rosana Ogoshi, ela que é coordenadora da pós-graduação, né, pesquisa e internacionalização. Seja bem-vinda, professora, e muito obrigado, né, por aceitar o convite de estar aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui e vamos conversar de assuntos importantes para a nossa universidade. Obrigado, então. Também conosco aqui, então, a Rosana, que é mestra Rosana D'Agostini, que é coordenadora da Extensão e Cultura aqui do campus da Universidade da Uniarp aqui de Caçador e do campus Fraiburgo. Seja bem-vinda, Rosana. Oi, tudo bem? Então, a gente agradece também o convite e vamos conversar aí um pouquinho sobre a extensão. Acho bem importante a gente estar conversando com os alunos e quem sabe vem algumas novidades aí. Muito bem. O nosso objetivo assim, é esclarecer, né, levar o conhecimento. A gente pressupõe que às vezes a gente fala de extensão, fala de pesquisa, né, que às vezes o próprio acadêmico ou a comunidade conhece, né, e às vezes tem muitas dúvidas, né, referente a esses assuntos. Então eu gostaria de começar falando da extensão. Sim. Rosana, qual o papel da extensão da universidade com a comunidade? Eu queria que você explicasse como que trabalha tudo isso aí. Então, a extensão da universidade, ela faz parte do tripé da instituição, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão, ela tem esse trabalho de estar articulando entre o ensino e a pesquisa e estar desenvolvendo atividades junto à comunidade, seja por meio de programas, por meio de projetos de extensão. Então, geralmente é envolvido alunos, né, acadêmicos nessas atividades de extensão junto à sociedade e professores orientadores. Então, geralmente, qualquer projeto que é desenvolvido de extensão, seja de qualquer curso de graduação, geralmente tem um professor orientador, que ele precisa estar junto, porque o aluno, como ele ainda é estudante, então, geralmente é com a orientação de um professor. Essas atividades de extensão também não é só por meio de projetos. A gente tem, às vezes, ações na sociedade por meio de convênios com outras instituições, que a gente envolve nossos alunos a ter algumas práticas na sociedade. Principalmente, assim, a gente vê muitas ações que envolvem os alunos da saúde, fazendo orientações, os alunos da administração, alunos de contábeis, de todos os cursos, né? Na verdade, tudo depende dos projetos e da proposta que é organizada para desenvolver na sociedade. A gente também desenvolve, a extensão também realiza eventos, né? Eventos culturais também, porque a extensão ela também agrega a parte cultural. Então, e os nossos projetos, atualmente, a gente tem um programa institucional de extensão que é o PAEC, né? Que é o Programa de Apoio à Extensão. Uhum. Então, nesse programa, todas as áreas de conhecimento são envolvidas através de projetos. Então, os alunos escrevem o projeto juntamente com o professor que submete o projeto no edital, e eles sendo selecionados, eles vão aplicar na comunidade. Né? O ideal é sempre aplicar na comunidade, envolver da sua área de conhecimento o público que ele quer atingir. Na hora que ele já elabora o projeto, ele já deixa toda essa organização, né, prévia já organizada. E aí depois ele começa a aplicar, desenvolve atividades junto à comunidade. Então, nessa oportunidade do aluno, ele vai levar o conhecimento que ele está tendo em sala de aula, de ensino, ou de alguma pesquisa que eles desenvolveram, um conhecimento novo, né? Ou alguma ação também de sensibilização, e vão para a prática. E nesse de levar para a comunidade também eles aprendem, né? Porque é um vai e vem. É um diálogo com a comunidade, onde ele pode levar algum conhecimento, alguma atividade, mas ele pode trazer mais. E que vai agregar,
né, nesse conhecimento dele, na sua formação acadêmica, né? E assim eu vejo que de 2018 para cá, a extensão tem esse compromisso e uma grande evolução que a gente está desenvolvendo agora, né, Prof. Rosana, através da curricularização da extensão. Então, os cursos vão ser abrangidos bem mais em atividade extensionista. Que antes, o que era? A extensão acontecia por meio de eventos, projetos, cursos de extensão, né? Por exemplo, de direito, quer fazer um curso de orientação sobre a nova lei que chegou ali, aquela dos direitos, da proteção de dados, né? Por exemplo, vai fazer um curso de extensão sobre isso. É só para o pessoal de direito e não é todos que são envolvidos. Com a curricularização, a ideia é que todos os alunos são envolvidos na atividade de extensão. Por exemplo, uma disciplina vai ter uma parte que é de ensino, de pesquisa, e eles vão ter a parte prática de extensão, que vão estar indo para a comunidade. A curricularização seria assim, isso fazer parte do currículo. Do currículo, está no currículo da graduação. Então, a gente agora está na expectativa que a extensão efetivamente vai acontecer bem mais amplamente. Os professores vão conhecer mais o que é a extensão, a comunidade vai ser abrangida bem mais. Então, eu espero assim que agora, através da curricularização, vai se ampliar muito mais atividades e o professor ou o aluno que gostar da extensão, ele vai começar a trilhar outros projetos, além do que ele vai ter de básico ali na parte da curricularização, que é obrigatória, e vai escrever mais projetos de extensão, vai se envolver em mais ações de extensão. Porque a extensão pode ser uma necessidade da comunidade, e daí a comunidade pode vir ao encontro da universidade, e também o professor ou um acadêmico pode trazer essa necessidade para dentro da universidade, trabalhar com o professor e ir até a comunidade, a pessoa, enfim, ou né? algum grupo, por exemplo, né? Então, assim, a comunidade, a universidade agora ela está aberta e, por exemplo, se alguma instituição ou alguma empresa também, né, solicita algum conhecimento novo ou quer que desenvolva alguma atividade, também pode procurar a universidade e aí, dependendo do conhecimento que eles querem da área, a gente vai buscar junto com os coordenadores para que a gente consiga atender. E daí pode envolver a curricularização também. Não só através de alguns projetos ou algumas ações que a gente desenvolve, que nessas ações de extensão, que é só por projetos, se envolve algumas pessoas, né? Então, com a curricularização vai se ampliar muito mais isso. Muito bem. Doutora Rosana, e a extensão com a pesquisa e internacionalização, elas conversam ou não? Como que vocês trabalham tudo isso aí? Eu e a Rosana trabalhamos muito bem juntas, mas... Duas Rosanas? Duas Rosanas, são uma dupla. É uma dupla, mas assim, poderia trabalhar mais, deveria trabalhar mais, porque a gente sabe que a extensão é o momento que está tendo contato com a comunidade. A extensão é fundamental para levar essas informações. Diferente da extensão, a pesquisa ela tem uma origem mais teórica, mais sozinha, individualizada. Se a gente pensar nos principais pesquisadores, cientistas, eram pessoas sozinhas, né, que ficavam lá pensando, fazendo sua pesquisa. Então, a união dos dois, tanto que o tripé da universidade sempre foi ensino, pesquisa e extensão, e agora a gente fala da inovação. Né? Mas... tradicionalmente era esse tripé que deveriam se conversar e que muitas vezes a gente não consegue fazer essa conversa, né, por vários fatores. A extensão hoje tem se tornado tão importante que ela é obrigatória a ser 10%. Quando a Rosana fala da curricularização, significa que 10% de todo curso, carga horária do curso, tem que ser de extensão. E a pesquisa agora ela entra como atividades complementares, né, continua sendo como atividades complementares. Falando um pouquinho agora da pesquisa, então na nossa universidade nós temos pesquisas em 3 níveis de formação, então na graduação, no mestrado e no doutorado. Né? Na graduação, o aluno ele pode iniciar fazendo pesquisa desde o primeiro semestre, ele ingressou, ele pode fazer pesquisa. Nós temos o FAP como nosso principal programa que estimula fomento, né? Ele é de fomento de bolsa de iniciação científica. Então, o aluno ele pode, desde o primeiro momento, concorrer a essa bolsa, ajuda no custeio da universidade e ele tem como contrapartida se dedicar horas ali para realizar as suas atividades de pesquisa sob orientação de um professor. Mas como que o aluno ele vai saber dessa situação?
ele tem como saber, ele já entrando na primeira fase, já pode fazer isso? Ele pode buscar um professor, né? Perguntar para o coordenador do curso quais são os professores que poderiam orientá-lo, ver pelos temas dos professores se é compatível com os interesses dele, conversar com esse professor, ter um projeto e a cada semestre a gente abre um edital, que aí o aluno pode concorrer a essas bolsas. Tem que estar ligado nos editais, Tem que estar ligado. No nosso site ali da Uniarp, sempre tem nos editais, tanto do PAEC de extensão quanto do FAP, sempre tem os editais ali publicados para os alunos concorrerem. E daí ele vai ter essa bolsa, né? Tanto um como o outro que você falou aí, né? Isso, são bem semelhantes, porque essas duas bolsas que a gente fala aqui, o FAP e o PAEC, são bolsas institucionais. É a universidade que fornece essa bolsa para o aluno, né? Entendi. Então, são bem semelhantes os processos seletivos, né? Sim. Na verdade, o que muda mesmo é o tipo do projeto. Então, a extensão é aquele que está levando informação para a comunidade, o aluno está interagindo, tem ação, obrigatoriamente, né? E os projetos de pesquisa não necessariamente têm ação, embora uma modalidade de pesquisa é a pesquisação, né? Mas, de um modo tradicional, não. Eu queria perguntar uma coisa agora, você falou aí de pesquisação e extensão, mas um projeto de pesquisa, ele vai pesquisar sobre um tema, um assunto, alguma coisa, isso depois não pode ser... há uma necessidade lá na comunidade e desse projeto de pesquisa alguém lá e pegar e implantar ou usar alguma coisa dele lá como extensão? Isso. Era o que deveria ser feito. Por isso que as pesquisas elas têm que ser interessantes e elas têm que ter como objetivo resolver um problema local. Né? Então, uma pesquisa bem elaborada que levantou um problema da nossa região, com certeza, se tiver um resultado legal, vai chegar lá naquela pessoa, naquela comunidade que precisa. É essa comunicação que realmente é um pouco falha. Mas isso tudo também que acho que tem muitas variáveis aí nesse caminho, né? Assim, até eu vejo que vocês sempre, onde está uma Rosana, geralmente está outra. Então, eu vejo que vocês trabalham bastante aí junto, né? Sim. Então, mas acho que aos pouquinhos isso tudo vai se alinhando, né? E também depende de alunos, professores, tem que estar todo mundo engajado, né? Nesse objetivo, né? Da extensão, pesquisa e tudo. Isso. Né? E na verdade, assim, por exemplo, o PAEC agora o edital já está no forno, como diz o outro, já logo será publicado. Né? Então, para o ano que vem. Imagino que o FAP também. Então, a gente está nos finalmente de organizando o edital para publicar. E ali, os alunos novos que estão entrando também podem estar participando e os alunos que já estão na graduação, né? Então, o edital tem alguns que projetos institucionais, que eles só renovam, às vezes muda o aluno, tipo, você formou o aluno, muda, vem um novo aluno para aquele projeto para ter continuidade, né? Então, ele é sempre contínuo, né? Então, tem atividades bem bacanas. Eu quero falar uma coisa ainda em pesquisa, depois eu quero ver uma coisa com extensão também. Mas a questão até, nós tivemos aí agora o CDPEX, né? E teve ali a professora doutora Gisele Coelho Lopes, né? Da Unesc, né? E ela falava da importância da extensão, né? E ainda ela comentou se nós subtraíssemos a universidade aqui de Caçador, né? Qual seria o impacto, né? Então, e ela mencionava e falava assim, com palavras calorosas e empolgadas, né? No final da extensão, foi bem bacana a importância e a ênfase que ela deu, né? E às vezes até alunos que estavam assistindo não têm a consciência, né? Da importância de tudo isso aí, né? Na parte de internacionalização, assim, o que vem sendo feito, projetos futuros, ou o que está acontecendo dentro desse tema? Então, de extensão especificamente a gente não tem. A gente tem internacionalização, geralmente em cursos específicos, por exemplo, o curso de medicina, esse ano eles fizeram uma missão a Portugal, onde vários alunos e professores estiveram acompanhando, conhecendo uma universidade lá, participando de uma semana de aulas, né? Então a gente tem projetos separados que geralmente a gente tem universidades conveniadas. Então, temos as universidades, dependendo da área e do interesse do aluno, a gente consegue direcionar, né? Mas, assim, a universidade, a gente tem bastante esforços
E a nossa localização talvez seja um fator que dificulta um pouco a nossa internacionalização presencial, porque a distância, com recursos audiovisuais, né, a internet, a gente tem disciplinas que são ofertadas uma plataforma que o aluno ele consegue assistir disciplina estando aqui em Caçador. É uma forma de internacionalização, mas a mobilidade é um pouco mais difícil, porque tem que ter um investimento financeiro, tem a questão do investimento em idioma estrangeiro, porque senão a gente fica só limitado aos países que falam português, né? Então, são muitos fatores para a gente ter que resolver para a gente conseguir levar um aluno para fazer esse intercâmbio. Mas o legal é que só que é um trabalho a longo prazo, né? Nós estávamos vendo que, por exemplo, agora no colégio de aplicação, né, que também faz parte aqui da Uniarp, né? Da nível de 2º grau, que vai ser bilíngue, né? Então já é um diferencial que o aluno vai trabalhar a língua ali, né? Inglês e tal, já mais aprofundado, né? Com certeza. E também falava com a professora também, ela disse que isso vai se estender também para a graduação, né? Essa questão aí do bilíngue, né? Então, acho que é uma coisa importante, né? A questão do idioma, para facilitar esse processo para o aluno, para a universidade, né? Vai ajudar muito, né? Com certeza, porque assim é uma questão cultural. Há países que tradicionalmente já trabalham com o 2º idioma, né? Nossa região aqui a gente vê que é pouco. Tanto que no mestrado, por exemplo, tem o exame de proficiência, que ele atesta que o aluno ele consegue fazer um entendimento de um artigo em língua estrangeira. E a maioria dos nossos candidatos ficam apavorados com medo de não conseguir tanto inglês quanto espanhol, porque a gente não tem esse costume, né? Então, se a gente tiver aqui na universidade essa questão bilíngue, eu acredito que vai desenvolver, né, começando na graduação, atingir a pós-graduação, e isso vai facilitar com que a gente tenha mais convênios, porque o pessoal, dependendo do país, ele não tem paciência de falta de comunicação quando a pessoa chega e não sabe se comunicar, né? Então, a gente tem que estar bem afiado com a língua estrangeira. É bem importante, né? E a questão de pesquisa, tem bastante pesquisa aqui na Uniarp? Bastante. Nós temos 2 programas de pós-graduação e a maior parte das pesquisas, não todas, mas a maioria vem desses 2 programas. Então, nós temos um programa que é em educação básica, que tem, olha que legal, projetos voltados para melhorar a educação básica da nossa região toda. E o nosso outro programa também que tem cunho social, que é o desenvolvimento de sociedade. Então, as pesquisas também geradas aqui, elas precisam ter foco para promover o desenvolvimento da nossa região. Então, aos pouquinhos, as nossas pesquisas estão resolvendo as questões mais particulares aqui nossas. Vão atendendo às necessidades. Com certeza. Isso dentro do mestrado, né? Mestrado e doutorado. E agora temos o doutorado também, né? Que é uma grande conquista, né? Com certeza. Vocês sabiam que agora a gente tem até aluno de pós-doutorado. Nós temos bolsas e temos pesquisadores de outras instituições que estão aqui com a gente melhorando nossas pesquisas, fazendo troca de conhecimentos. O que muda a universidade, por exemplo, a Uniarp antes não tinha mestrado, né? Foi primeiro mestrado, e agora doutorado, você está falando em pós-doutorado. No ambiente, dentro da acadêmico, da universidade, o que muda tendo um curso de mestrado, doutorado e pós-doutorado? Eu sou suspeita para falar, mas assim, impacta diretamente no corpo docente e isso vai se refletir lá na graduação. Até no colégio se reflete, porque vai criando uma cultura de curiosidade. Todo pesquisador é um curioso. E ele vai, ao tentar resolver um problema, ele vai se reinventando. Então, torna tudo melhor, assim, as pessoas ficam mais motivadas. Quando a gente teve o primeiro mestrado em desenvolvimento de sociedade, na sequência veio o mestrado em educação básica, isso foi importante porque a gente começou a formar o nosso pessoal aqui. A maioria dos cursos, os professores tinham só especialização, né? Então, começou a se formar os professores aqui, a gente atingiu um número
bem interessante de mestres, e agora com doutorado a gente vai ter mais doutores na casa, né? Isso em termos de avaliação, todas as avaliações que tiveram aqui dos cursos, que foram bem avaliados, teve reflexo disso, porque tem um número alto de mestres e doutores. Então, é uma evolução visível do modo quantitativo, né? Que é essa questão de ranqueamento no MEC melhor, né? Em todos os critérios de avaliação, mas também o qualitativo, que é a gente ter essa questão de uma cultura de pesquisadores, de pessoas que pensam sempre em evoluir e ir para frente. Tá procurando pesquisa. E qual que é para quem vai fazer um mestrado ou, né, começa pelo mestrado, para fazer uma boa pesquisa, escolher um tema, como é que acontece isso? Ou já vai ver uma necessidade que já existe, uma dificuldade? Tem os dois tipos, né? Tem aquelas pessoas que vêm com a inspiração de acordo com o ambiente que ela está inserida. Então, eu estou aqui nessa região e estou vendo que o problema, por exemplo, é falta de água ou água poluída. Aí ele já chega assim, olha, prof, eu quero pesquisar com água poluída porque eu estou vendo na minha localização. E tem aqueles também que vai vendo de acordo com o estímulo dos professores, leitura, experiência de artigos, que ele vai vendo os problemas. Então, a gente fala que as fontes inspiradoras são diversas, né? Uhum. O que vai determinar é o apoio que vai ter de um orientador para seguir naquela linha de raciocínio por achar que aquele é o caminho, né? E continuar com aquele tema. Mas a fonte inspiradora eu falo que é infinita. É infinita. As próprias experiências pessoais, né? Às vezes a pessoa quer pesquisar, por exemplo, sobre um câncer porque ela teve alguém na família que teve câncer, ela por alfa. Então, é uma motivação pessoal. Que bacana. Ontem ainda, lá no CDPEX, eu falava estava avaliando um trabalho de uma acadêmica e ela, justamente isso, ela estava trabalhando uma coisa na área da saúde, que era um problema que tinha na família dela e ela foi estudar aquilo ali. Foi pesquisar, né, o trabalho de conclusão de curso dela referente àquele problema dentro da família. Então, bacana, é bacana, né, tudo isso, o que o estudo, o ensino, a pesquisa, né, traz, né, da inovação agora, que é aliado junto com isso, né, a inovação na pesquisa, a inovação na extensão, né? Acho que é bem bacana toda essa junção, né? Todas essas partes, né? Isso é bacana. Professora a Rosana, da extensão. Sim. Então, esse trabalho importante da extensão, esse braço, como o próprio nome já diz, de extensão e também cultura, né? O que nós temos aí de cultura? Nós conversávamos antes aí, nos bastidores, e falou que tinha uns projetos cultural, né? Eu queria que você falasse, divulgasse isso, explicasse. Então, a gente tem um projeto institucional que é o Coral Universitário, da universidade. O nosso coral, ele já está no 2º ano que a gente está desenvolvendo aqui na universidade. Ele é novinho, né? Como diz o outro, está iniciando. Mas a gente tem uma maestrina que ensaia, o pessoal, todo sábado eles têm ensaio, da 1h30 às 3h30. E esse projeto a gente gostaria de estar ampliando. Eu acho que em breve a gente terá novidades aí para a gente abranger mais os nossos acadêmicos. Que nossos acadêmicos a gente ainda não conseguiu atingir. A gente tinha em torno de 5 acadêmicos participando do projeto. E como ele é aberto para a comunidade, a gente acabou tendo mais pessoas externas, né, da comunidade participando do nosso coral. Não que não possa ter, porque eu acho muito importante essa troca, porque esse pessoal do coral que são da comunidade, eles já vêm praticando, eles já são de corais que já existia aqui na cidade de Caçador antigamente, ou que ainda participam do nosso coral e participam de outros corais aqui da nossa cidade. Mas a gente está organizando aí umas propostas para melhoria de número de acadêmicos. A gente quer que os acadêmicos participem do coral, que talvez a gente amplie algum outro tipo de atividade junto no coral, para que a cultura volte a evoluir mais na nossa cidade, porque a educação é um dos caminhos, né? Quer dizer, um dos principais caminhos, mas a cultura anda junto. Então, a cultura a gente precisa estar ampliando. E a gente espera que a gente consiga abranger mais acadêmicos junto ao nosso coral e, quem sabe, até a gente abrir para o colégio de aplicação, que eles venham desde
crianças participando do coral e chegar na universidade e continuar participando, né? Então, esse é um dos grandes objetivos. E o outro projeto institucional que a gente tem na área de cultura é um projeto do PAEC, que por meio de edital a gente propôs, ouvindo pessoas da comunidade. A gente tem o projeto do resgate da cultura e preservação da cultura dos benzedores e benzedeiras da região. Então, não é só de caçador, a gente já tem alguns benzedores que a gente catalogou da região próxima aí. Os acadêmicos vão à busca, professor também. E esse projeto ele já vem ganhando espaço em um monte de ações que eles estão desenvolvendo. Tem uma parceria com a Pastoral da Saúde, a gente tem outras parcerias. Agora o projeto está organizando o relógio biológico, que vai ser implantado ali no terreno ali que é junto com a Viposa. A Viposa cedeu espaço para nós e ele vai ser aberto para a comunidade, né? Por exemplo, tem algum chá lá que eu gostaria de estar utilizando, ele vai estar lá, você pode ir lá pegar as folhinhas do chá. A ideia é que isso se dissemine bastante e a comunidade possa estar utilizando desse produto. E nós, através da universidade, com nossos acadêmicos, talvez a gente aí vai envolver mais acadêmicos de curso para ajudar a manter esse ambiente, esse espaço lá, que a gente vai ter o apoio da pastoral, que também vai ajudar a cuidar, para que nunca termine o chá, né? Por exemplo, claro que não vamos conseguir ter todos os tipos de chá, a gente vai colocar inicialmente o chá da nossa região, e aí esse é um dos projetos que elas estão envolvidos, né? Das benzedeiras. A gente já criou o mapa das benzedeiras, já está disponível na página da universidade, que é esse resgate, para que não se perca a cultura, né? Do benzimento. Então, esse é um projeto muito bacana, que faz já uns 3 anos que está acontecendo. É porque bem nos primórdios aí não tinha médico, né? Era parteira, benzedeira, né? Tudo se resolvia, né? Tudo se resolvia. Então, na crença popular, isso ali tá, né, intrínseco, né? Está. E assim, a gente vê cada matéria, às vezes que sai a divulgação de alguma atividade que elas fizeram, uma reunião, uma palestra, porque a gente está envolvendo bastante a parte científica junto. Então, nós temos nossos professores pesquisadores aqui da universidade, às vezes a gente reúne eles para uma roda de conversa, nossos professores também participam, e falando da parte científica dos chás, e elas também participam. Aí sai matéria, dali um pouco alguém liga, nós queremos ser identificados, que também tem alguém da família que benzedores, né? Então é bem bacana, bem bacana. Já estamos com mais de 30 catalogados. Você sabe que o relógio biológico eu não conhecia. Você conhece, professor? Não conheço. Mas é fantástico, porque tem os chás e daí tem as horas do dia, cada chá para cada órgão do corpo, né? Sim, ele tem toda uma metodologia e a ideia do nosso projeto é que a gente consiga organizar um espaço lá com o QR Code, que a pessoa vai lá, vai pegar o chá, mas ele vai ter toda a orientação e a informação, ao horário que ele pode tirar, né, para que o chá tenha o efeito desejado, né? Então é um projeto muito bacana. Bem legal. Mas se por exemplo, você falou aí das benzedeiras, mas se tiver que nem alguma coisa de cultura lá predominante aqui na nossa cidade, por exemplo, região italiana, alguma coisa, que tem alguma coisa que queiram pesquisar nessa parte, como que pode chegar até na Uniarp e dizer, olha, eu tenho aqui uma família que se originou, ou alguma coisa nesse sentido, não sei. Pode acontecer? Pode acontecer. Uma comida. Comidas típicas, né? Ou a tradição que existe, né, deles, ou alguma coisa histórica que eles gostariam de estar buscando esse resgate e essa preservação. Também eles podem procurar extensão, que a gente pode estar vendo a possibilidade de estudar. A gente pode organizar por meio de projetos de extensão e cultura. Então, a gente, na verdade, só tem 2 projetos, né? Que a gente está utilizando bem a cultura. A gente pode ser ampliado. Até o próprio contestado, né? Sim, do contestado. E a gente tem alguns que é na parte de arquitetura, né? Eles também já estão trabalhando alguma coisa assim nessa linha, mas ainda teve só um primeiro edital, né? Um primeiro projeto. Então, esse está iniciando agora. Então, a ideia é que a gente consiga desenvolver mais também. É como tudo que é projeto, é uma coisa que é contínua, né? Sim. Não é uma ação ali no dia, na hora, aquele momento, né? É um projeto, então, é uma coisa que vai se construindo, né? Então, Isso vai mesmo. se amadurecendo, vai se melhorando e vai acontecendo, né? É isso mesmo, né? A gente sempre fala que a extensão ele é um processo contínuo de muda, altera, inova, faz, não deu certo, muda. Vamos ver qual a melhor forma de que aconteça o projeto realmente.
foi num público, não foi atingido o objetivo total, você vê, não, eu preciso mudar alguma coisa, de repente busca um novo público, e assim vai. A extensão, ela é, né, sempre se altera, vai se moldando e buscando sempre atender a necessidade da comunidade, né? Então, e essa questão que a gente comentou antes de a comunidade também solicitar alguma ação, alguma atividade que possa contribuir, né? Eles podem estar vindo até a universidade, buscar extensão, para a gente tentar desenvolver alguma atividade. Legal. Né? E hoje até no nosso IGCast aqui, vai ser um pouco diferente, nós vamos ser por blocos. Estamos nesse primeiro bloco conversando com vocês. Depois nós teremos blocos dos alunos que fizeram projetos do CDPEC, né, do seminário, onde tem aquela parte de extensionismo, que são um número X de horas, e eles fizeram um projeto que vai impactar lá na comunidade, que a gente vai ver na sequência. Então, para ver como está evoluindo esse trabalho cada vez mais, né, da extensão e dentro da pesquisa. Então, é muito bacana. Professora e mestra Rosana De Agostini, queria que você então fizesse o convite para a comunidade, né, como que elas fazem para chegar até aqui, se alguém tiver alguma demanda, alguma coisa, fala aí do coral, convida todo mundo para vir, para participar, para atender todas as dores, necessidades da comunidade. Isso, então, a gente fica à disposição, né, da comunidade que tiver interesse de vir até a Uniarp, pode vir até a reitoria, só solicitar, eu gostaria de conversar com o pessoal da extensão, a menina encaminha lá vocês podem chegar ali, né, e falar com a gente de alguma demanda. Se vocês têm interesse de participar do coral, venha, né, até a universidade, também é um projeto que a gente está pretendendo evoluir muito mais e participar de várias atividades. O coral esse ano vai estar fazendo uma apresentação dia 10 de dezembro agora no teatro, vai ter uma apresentação, e eles vão estar também num evento dia 14 na frente da catedral, em parceria com a Fundação de Cultura também, desenvolvendo uma ação deles ali. Então, são ações da cultura que a gente quer evoluir e muito ainda, né, aqui na universidade. E, assim, a gente está à disposição. Quem tiver interesse de desenvolver alguma atividade pode procurar nós na extensão. Os acadêmicos também, porque às vezes pode ser algum acadêmico, tem tal projeto que eu gostaria de fazer de extensão. Venha conversar com a gente, que a gente pode buscar o professor do curso para ajudar, para auxiliar eles a desenvolver atividades extensionistas. Muito bem. Muito obrigado pela presença. Eu sei que a agenda não é fácil, né? Mas você arrumou um tempinho para vir aqui e falar um pouquinho da extensão, até para quem nos assiste, para entender, né? Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite e a oportunidade. As portas do IGCast estão sempre abertas. Obrigada. Professora doutora Rosana Gosch, então, a sua mensagem falando então da pesquisa, da internacionalização. Bem, a gente fica ali no bloco D, ao lado do NIT, o nosso setor PPI, pós-graduação, pesquisa e internacionalização. Estamos disponíveis nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, para atender e tirar dúvidas de toda a comunidade da região caçadorense e a comunidade interna da Uniarp. Às vezes o pessoal fica com um pouquinho de medo, por exemplo, da pesquisa, acha que o pesquisador ele é tipo Albert Einstein, que fica direto no laboratório, né? E não é só isso, a pesquisa ela tem a pesquisa laboratorial, inclusive a gente inaugurou um laboratório bem importante ontem para a instituição, Lab Biosaúde. Parabéns. Onde a gente vai fazer pesquisas de ponta assim, que a gente não conseguia fazer aqui antes por conta de equipamentos, hoje a gente tem. E aí, a pesquisa ela não precisa ser em laboratório. A pesquisa ela pode ser em qualquer lugar, ela pode ser na comunidade, ela pode ser somente em livros e artigos científicos, desde que a gente tenha um método, né? Então, entender o método é fazer uma pesquisa bem feita, né? Seguir um método correto. E eu digo para a comunidade, para os alunos, que não deixem de ser curiosos. A base da pesquisa é o ser curioso, é tentar responder o porquê de tudo. E aí, aos pouquinhos, a gente vai solucionando problemas pequenos e quando vê, a gente já está solucionando um problema grande, né? O pesquisador que faz uma grande descoberta, ele, no fundo, é um resiliente, ele é um persistente. Muito bem. Bonita mensagem. Muito obrigado. Obrigada mais a uma vocês. vez também, né, por estar aí conosco, né, falando aí da pesquisa, né, e também da parte da internacionalização, né. Parabéns pelo laboratório novo, né, que vai ser, com certeza vai
trazer muitas novidades, né, e atender às muitas necessidades. Com certeza. Certo, então, voltamos logo no próximo bloco, então, agora com os acadêmicos aqui, mostrando o trabalho, né, do seminário que tem a ver com a extensão para a comunidade. Até breve. Olá, então, estamos aqui de volta no segundo bloco hoje do ENGECast Uniarp, que fala do extensionismo, né, e também aqui agora trazemos convidados especiais. Quero apresentar primeiro o mestre Salmo Mardigan, ele que é professor e mestre aqui da instituição. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Obrigado, boa noite a todos, né? E conosco também os acadêmicos de Engenharia Mecânica, o Vinícius. Seja bem-vindo, Vinícius. Opa, tudo bem? E ao meu lado aqui está o Alan. Bem-vindo, Alan. Muito obrigado por estar aqui presente, aqui representando a universidade também e o curso de Engenharia Mecânica. Vocês estão em que fase do curso de engenharia? Eu estou na 8ª fase agora, se Deus quiser ano que vem acaba. Eu estou cursando a 6ª fase, vai mais alguns anos ainda. Então já passou um pouco da metade aí do curso. Muito bem, então. É uma batalha, né? É uma batalha. Isso aí. Mas nada na vida é fácil, né? Com certeza, com certeza. Então, professor Salmo, eu queria que o senhor falasse aí um pouco dentro da disciplina aí que o trabalho deles vem junto aí com essa parte de extensão, né? Que é do seminário, né? Do CDPEX, né? Como que o senhor trabalhou isso com os alunos? Como que surgiu a ideia do trabalho que eles vão contar um pouco aqui pra gente? Na verdade não é CDPEX, né? Uhum. Essa é uma disciplina de refrigeração e ar-condicionado. E dentro dessa disciplina nós temos 10 horas de extensão. Então nós temos que apresentar um trabalho referente para a comunidade, né? Esse trabalho pode ser pesquisa, pode ser um projeto, pode ser um produto, seja lá o que for. Então dentro dessa disciplina o que nós fizemos? Como essa disciplina todo semestre tem, dentro da emenda da disciplina, projeto uma câmara fria, eu deixo que eles escolham quais são as cargas, né? E nesse semestre foi um negócio assim, um pouco diferente. Por quê? Veio duas sugestões assim, que a princípio eu não gostei muito, né? Mas depois foi amadurecendo a ideia, foi indo lá, que é a vacina e o sangue, né? Depois os outros já são normal, né? Também veio chopp, queijo, então isso já é uma coisa corriqueira, normal. Uhum. Mas a vacina e o sangue foi uma coisa que se destacou, né? Depois foi evoluindo, o trabalho foi evoluindo, e daí nós apresentamos o CDPEX, né? Então eles que trouxeram a demanda, a necessidade para o senhor fazer a avaliação, e daí o senhor no começo não achou que não. Porque você pensa, imagine, engenharia mecânica, você está falando em câmara fria, então é conservação de alimentos, é isso daí. Agora nunca imaginamos, né, em relação à vacina, em relação a sangue, né? Uhum. Mas depois a ideia foi amadurecendo, daí fluiu, né? Aí terminaram o trabalho, né? Eu acho que isso é o legal, né? Essa interatividade, né? Uhum. Muito bacana. Então vamos ver lá com o Vinícius. Vinícius, qual que é o trabalho que vocês fizeram, falando sobre o quê? Como que foi desenvolvido tudo isso? A ideia principal do nosso trabalho foi fazer sobre chopp artesanal. O chopp porque ele precisa ter uma temperatura um pouquinho acima do 0 grau, né? Entre 2 e 4 graus ali é uma temperatura ideal, e nós, como time, pensamos em otimizar isso daí. Fazer uma planilha, um dimensionamento automático, onde eu consiga aumentar as cargas e as variações, e isso tudo calcule automaticamente para nós. O dimensionamento, o tamanho da câmara, qual é o coeficiente de calor global, aqueles cálculos mais corriqueiros e chatos de ser encontrados, né, de fazer. A ideia principal veio do nosso amigo Zair. Ele já faz chopp artesanal na casa dele, e ele tinha essa necessidade de criar um estoque para ele, uma câmara. Então nós criamos ali uma câmara com capacidade de 30 litros aproximadamente, uma câmara pequena, e conseguimos desenvolver isso daí com muito empenho, muito trabalho, foram algumas semanas aí, mas nós dimensionamos então tanto a estrutura 3D dela, fizemos em blocos pré-moldados, eu tenho até uma foto aqui depois se quiser compartilhar ali, e fizemos dimensionamento, e esse dimensionamento dentro da nossa planilha ele já diz se ele seria ideal ou não para aquele tipo de situação. A nossa planilha ela também consegue demonstrar toda a carga, a perda térmica que ela teria. Por exemplo, se a nossa porta tiver 3 metros, ela já vai calcular automaticamente essa perda de carga e esse volume de ar que pode entrar por aquela porta, sabe? Então assim, ficou bem dinâmico, foi bem legal, foi bem desafiador também,
mas eu acredito que chegamos em um trabalho assim muito bom que pode ser replicado para diversos outros temas, não só chopp. Eu posso colocar laranja, se alterar o coeficiente de troca do meu material, ele já calcula automático, sabe? Então, assim, diversos itens, até o coeficiente de película, que é extremamente chato de calcular, ele faz automatizado já isso daí. E como que foi dentro do grupo aí vocês trabalharam toda essa situação? Cada um fez uma coisa? Como que vocês organizavam isso? Foi um pouquinho mais chato, né? Sempre tem aquele que fica para trás ali, né? Aquele que não faz? Sempre tem um mochilinha que a gente coloca nas costas e leva, mas foi bom, assim, conseguimos ali, cada um fez... Nós distribuímos de um jeito em que cada um tivesse as suas melhores atribuições para nos ajudar, né? Então, o time todo olhou e falou assim, ó, eu sou bom no Excel, eu fui lá, eu sou bom em gráfico, fui lá, fiz o gráfico. Cada um aí um já era bom em modelagem 3D, foi lá, fez a câmera. O outro era melhor em desenvolver o trabalho, tipo, vamos buscar qual líquido de arrefecimento vamos utilizar. Pô, o R134, por quê? Sabe, tipo, teve que fazer uma pesquisa em cima disso. Então, hoje em dia, a gente sabe o porquê foi utilizado. Pô, porque ele tem ele é para itens de baixa refrigeração, consegue se manter estável por mais tempo e por aí foi. Então, assim, cada um fez o seu trabalho em um certo nível, sabe? Na questão da carga ali, que é o chopp, no caso, né? Uhum. Que vocês, para quanto que vocês calcularam ali a quantidade? Vocês mensuraram isso ou não? Mensuramos. Nós tínhamos um limite que era 1.000 litros. Então, eu tenho marcado aqui. Só salientando, viu, Anderson? Isso daí é para pequenos empreendedores. Porque, ó, qual o objetivo disso? É passar esse projeto também para aquelas pessoas lá, ou para aqueles empreendedores, como no caso o Zair, né, que fabrica em casa, que daí não sabe como conservar. Então, para nós já tem um trabalho direcionado para isso. Nós tínhamos uma capacidade que era 1.000 litros, exatamente por causa disso. O Zair, ele precisava de uma capacidade de 1.000 litros, então ele aproveitou para desenvolver algo que ele pudesse revender, que ele pudesse abrir uma empresa, que ele pudesse construir para ele. E consideramos todos eles barris de inox, de 30 litros, e a capacidade seria 45 barris, mais ou menos? 45 barris. Agora você considerou os barris inox, certo? Que também tem os que fazem em plástico, né? E isso aí daí ia mudar o cálculo, né? Isso mudaria o cálculo. Porque muda o material, né? Muda o material. E daí, na nossa planilha, que foi embasada isso daqui, você tem como alterar a propriedade do material. Então, nós colocamos lá a propriedade do inox, né? Então, colocamos o coeficiente de troca térmica dele lá. E daí, se você altera para plástico, ele já calcula automático, sabe? Mas então, na verdade, vocês desenvolveram uma planilha para construção do sistema de refrigeração. Isso, mais ou menos isso, não? Para automatizar a construção disso daí, do sistema. Na verdade, o projeto de sistema, né? Porque eles não fizeram um protótipo, né? Sim. Mas isso pode levar à fabricação do protótipo. Sim. Você pode colocar qual a carga que você quiser, o material que você quiser. Sim. Mas foram eles que desenvolveram, entendeu? Sim. Eu não passei nada para eles. Eles que foram atrás, eles que desenvolveram. Dentro dessa planilha que vocês fizeram, pode ser mudado ali Pode. a carga, o material que você vai pôr lá dentro, vou pôr um barril de plástico, altera ali, ele automaticamente já muda tudo, recalcula ali e dimensiona o sistema. Sim, até a espessura da parede a gente pode modificar e ele já calcula totalmente automático isso daí. Então é bem assim, é bem simples, é bem separado, com a ideia de que muitas pessoas pudessem utilizar esse material. A ideia é publicar ele na internet, né, assim, não em uma revista, mas para que pessoas encontrem que nós procurando materiais para embasamento, achamos muito artigo científico, mas pouca coisa realmente simples, sabe? Então a ideia foi realmente automatizar, prático, o cara olhar e falar, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, ele vai ver a fórmula, vai falar, é essa daqui, então, e segue, sabe? Ele altera pequenas características e consegue chegar no mesmo resultado. Quanto tempo vocês levaram para desenvolver esse trabalho? Foi aproximadamente 3 meses, 3 a 4 meses, assim. Que daí ia, voltava, daí pedia avaliação do professor, pegava ideia, o professor passava algumas orientações e nós tínhamos que correr atrás. Então, assim, foi bem legal porque a metodologia do professor foi uma metodologia ativa, né? Então, assim, se você quer passar da minha matéria, você tem que procurar estudar. Então, ele passava lá fontes bibliográficas e falava, ó, aqui ensina. Então, você quer procurar o cálculo? Tá aqui, mas eu não vou te passar o cálculo. Então, daí no final de tudo, quando a gente terminou o trabalho, ele falou assim, agora todo mundo senta aí, tá aqui as fórmulas, tá aqui o cálculo, vejam se está certo, refaçam aí.
E assim foi legal, entre aspas. Eu me senti proativo porque hoje em dia, se eu for discutir com alguém sobre uma câmera fria, eu vou saber o que falar, eu vou saber como ela funciona, vou saber todos os processos, assim, por cima, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas eu tenho embasamento para fazer isso daí. Você sabe que caminho, por onde começar. Por onde começar, eu sei como é que funciona o gás, o ciclo dele e por aí vai, sabe? Mas isso que é o bacana, né, professor Salmo? Esse despertar no aluno, né? Essa capacidade dele reconhecer e ele saber, né? Mas o legal de tudo é que foram eles que escolheram a carga. Então fizeram aquilo que eles gostam, né? E aí que tá a essência, digamos, da disciplina aí. E aí tá o resultado aí. Ele tá explicando aí. Não tô falando nada. Teve alguns percalços no meio do caminho, mas isso daí é fácil de resolver. E você olhando assim o projeto de vocês, assim, é de se orgulhar. É de se orgulhar, assim, se tivesse muito dinheiro daria para fazer. Nós fizemos uma estimativa de custo, tanto de produção, de construção, fabricação, quanto de operação dele. Ou seja, manter ele ligado com o compressor rodando, o evaporador, o condensador, todo o sistema, as luzes, foi bem legal. Chegamos à conclusão de que ele custa aproximadamente 50 mil para fabricar em módulos, porque é caro, são chapas de inox que nós utilizamos. Sim. Daí tentamos também fazer uma simulação com alumínio e vimos que seria bom, mas não seria ideal, sabe, em alguns pontos. Então teria que ser uma mistura ali por causa da troca térmica dele. Então ficaria muito ruim. O alumínio ele tem uma troca térmica um pouquinho pior e por aí vai. E calculamos até a eficiência, o COP. Então assim, foi bem legal. E o custo de operação dele por mês custaria em média R$160. Então assim, para tu manter ele operando, ficou tão eficiente o nosso ciclo térmico ali, que ele custaria só R$160. Então assim, fomos diminuindo todas as possibilidades, fomos aumentando parede, colocando isopor em alguns lugares ali, né, no nosso dimensionamento, para que ele armazenasse mais ainda o ambiente ali, deixasse o ambiente fresquinho por mais tempo, né, entre 2 e 4 graus Celsius. Então, ficou extremamente eficiente a nossa câmera fria, sabe? A temperatura ali que ele tem que ficar é essa que você falou, 2 e 4 graus Celsius. E é por isso que ela é eficiente. Se fosse abaixo de 0, o nosso custo já aumentaria muito, assim, nosso custo estaria passando os R$250 de energia mensal para manter a câmera, funcionando todos os dias, né, mas também colocamos um sistema onde ela só abriria ali em pequenos tempos, né? Então 2 vezes por dia, por exemplo, para colocar os barris, né? Porque ela tem um sistema onde a gente consegue colocar até 2 barris junto e puxar de uma vez só, sabe? Então ficou extremamente otimizado a nossa câmera fria. Então a gente consegue pegar ela por fora, né? Tem a torneira por fora, e você coloca o chopp e lá dentro o engate dela é bipartido. Você consegue pegar 2 barris ao mesmo tempo. Então colocamos a eficiência máxima para que não perdesse o ar ambiente dela, sabe? O ar interno. Para ficar quanto mais tempo ali dentro. Quanto mais tempo, melhor. Então, foi extremamente eficiente a nossa câmera e Muito bem. foi extremamente pensada, sabe? Só não podemos apresentar o produto, né? Provar para ver se foi Mas agora, vamos dizer assim, que a parte mais complexa, que era pensar tudo isso, né? Já tá aí, né? Então, Já. agora achar um patrocinador aí que tenha uns 50 reais. Né? Ir lá na Sarau e falar, ó, tem um negócio aqui. Professor Salmo, ele pode patrocinar isso, né, professor Salmo? Ah, com certeza. Né? Patrocinar o consumo. Uma semaninha de trabalho já paga, né? Muito bem, então. E vamos ver então o trabalho do Alan. O Alan que vai falar sobre 2 trabalhos, né, Alan? Sim. Então, qual seria o primeiro trabalho, o título e o que ele envolve? Bom, o nosso primeiro trabalho é sobre refrigeração de sangue. Para escolher a carga, no caso, como o professor comentou ali, a gente demorou praticamente uma semana. A gente ficou pensando, vamos refrigerar carne, vamos refrigerar um alimento, vamos cerveja e assim vai. A gente vem com as ideias mais suspensas, digamos assim, né? Aí, se eu não me engano, o Marcos, que é um integrante do nosso grupo, sugeriu sangue. A gente pensou, mas será que vamos? Será que não vamos? Aí o professor já ficou meio assim também. Daí ficamos pensando, será que ia, não ia? Vamos. Se for de coragem, né? Fundo de coragem. E ele vinha e falava, não, por que não fizeram laranja, alguma coisa assim, um negócio que já tem, né? Referência, né, digamos assim. Daí a gente meio que foi entusiasta, né? A querer saber o processo ali e escolhemos o sangue mesmo.
Então, nossa equipe ali foi bem interessante que a gente tentou entrar em contato com outros, vamos dizer assim, outros laboratórios, né, para ver como é que funcionava. Acabou que a gente não conseguiu uma visita para ir lá entender o processo, né. Então a gente foi meio que por conta, né. Eu também não entendo muito sobre o assunto, mas daí a gente descobriu que o sangue é separado em hemocomponentes. Você pode refrigerar só uma parte dele, ou você pode refrigerar só a bolsa, né, no caso. Cada hemocomponente tem um tempo de vida útil, um tempo de refrigeração e um tempo que pode ficar lá dentro da câmara fria. Então, tipo, tem um intervalo de transporte, por exemplo. Se nesse intervalo de transporte eu exceder o tempo de vida útil dele, já era. Então não tem mais vida útil, né? Já não dá mais para utilizar ele. Uhum. Então, o principal componente foi o sangue total, né? Na bolsa de sangue de 450 ml. Essa é a nossa carga. A capacidade total da câmara fria é 240 bolsas de 450 ml. E a carga, na verdade, a carga de rotatividade é 25 bolsas por dia. Uhum. Porque, tipo, eu posso chegar com 240 bolsas de sangue nessa câmara fria e refrigerar no tempo limite ali. Ela vai suportar. Só que a rotatividade, na verdade, é 25 bolsas, né? 25, 24 bolsas ali, aproximadamente. E daí vocês já calcularam ali, ó, abre, tem uma porta, tira, Isso. coloca, perda de carga. Isso, a nossa câmara fria, pelo fato de ela ser mais compacta, né? E o nosso produto ser pequeno, né? Então teria só 2 portas frontais ali para abrir. E a única troca térmica que vai ter é no ato da abertura da porta, né? No caso. Então, tipo, não vai ter ninguém lá dentro, lá. Se tivesse alguém lá dentro, teria que considerar a carga térmica da pessoa, né? Se tivesse um motorzinho funcionando, alguma coisa, teria que considerar também. Sim. E qual foi o maior aprendizado aí desse projeto de vocês? Assim, para mim, foi a questão de correr atrás e ver como é que funcionava pra gente coletar o sangue, o que é utilizado, para que é utilizado cada parte, qual que é a temperatura de refrigeração, que é entre 2 a 6 graus Celsius, por que tinha que ser essa temperatura, para preservar os componentes dentro dele, né? Porque depois ele vai ser processado, né? Se caso eu for fazer um exame ou for doar para alguém, às vezes eu posso tirar só um plasma dele para fazer uma reação com outro produto, para descobrir se tem algum problema, né? Se eu posso doar esse sangue, eu não posso. O legal é que às vezes falam engenharia mecânica, né? E o que vem na cabeça, o que vem em mente, assim, fala engenharia mecânica? É engrenagem, é eixo, né? Carro, é outras coisas. Menos, né? Não vai vir nada dessa área de saúde ou alguma coisa de alimentos, né? Mas o bacana, né, que para você desenvolver ali o sistema para manter, você tem a engenharia mecânica atrás, né? Que é através da disciplina ali de refrigeração, né, mestre? Com certeza. E o importante disso daí é que foi a escolha deles, né? Eles tiveram que ir atrás. Então, como é que funciona o produto, quais são as características do produto, qual o tempo de conservação. Então, isso daí foi tudo, eles foram atrás desse processo aí. O que eu dei para eles foi o resultado de entrada, né? Então, que era uma câmara fria lá, e eles fizeram o projeto térmico, na verdade. Essa aqui foi só o projeto térmico da câmara fria. Sim. Mas, tipo, dentro desse projeto de vocês, tem uma coisa de inovador ou diferente do que já existe? Ou quem que vai ser o maior beneficiado de tudo isso? Eu acredito que é a sociedade, porque a nossa câmara fria ela é compacta e ela armazena bastante bolsas de sangue. A maioria das câmaras frias, tipo, que tem um volume maior, são muito caras para se adquirir, né, no caso. A nossa, tipo, pode ter rotatividade, pode ter um sistema de backup também, que a gente dimensionou, que seria de energia. Por exemplo, aqui na cidade teve uma época ali que faltou energia, né? Sim. Durante alguns dias ali. Então, tipo, como que vai funcionar isso quando faltar energia? Vai ter um gerador lá que vai tocar isso? Sim. Vai ter um backup de bateria? Como que vai funcionar isso? Porque pode acontecer, né? Às vezes você não quer comprar um sistema de backup porque você acha que nunca vai acontecer, mas quando você menos espera... E vocês projetaram isso também? Dimensionamos um sistema de backup. Através da carga térmica, né? No caso, a potência do compressor. Com a potência do compressor você consegue dimensionar quantos kWh vai sumir, né? Em funcionamento normal. Aí você dimensiona para ter o backup de energia. Né? E vocês fizeram backup para quanto tempo? Para 4 dias. 4 dias. Porque conforme vai aumentando o tempo, né? Aumenta a energia que eu tenho que gastar. Sim. Consideravelmente, né? Sim. Aumenta o tamanho do teu backup, das tuas células de bateria ou do teu motor, né? No caso, se for um gerador a combustão. Qual que é a dimensão dessa câmera que vocês têm?
Pode falar, não? Tem aí os dados? Tem 2 metros de altura, por 1.500 de largura, por 800 de profundidade. Muito bem. E daí, qual que é o outro projeto que você vai falar também? Vou só comentar um pouco sobre uma Fica à parte vontade, que é fica à interessante. Quando é separado os hemocomponentes do sangue ali, eu fiquei interessado nessa parte, como é que eles faziam. Eles usaram uma centrífuga, no caso, né? Tem uma máquina lá, centrífuga, que gira o sangue ali em altas velocidades e ele se separa pela massa específica dele, pela densidade, no caso, né? Sim. Então, tipo, o que é mais pesado vai ficar mais no fundo e o que é mais leve vai subir. Aí, pesquisando isso, eu achei um artigo interessante em Stanford, que um cara desenvolveu uma centrífuga manual, bem parecida, na verdade, com aqueles brinquedos de vai e vem, que tem uma cordinha e um disco no meio. Sei. Você já deve ter visto. Sim. Então, ele coloca 2 canetas no disco ali, coloca o sangue ali, e ele utiliza aquilo ali para identificar febre amarela. Aí ele puxa, né, solta. Aquilo ali atinge até mais de 10.000 RPM. E ele fez uma centrífuga manual que custa menos de R$1 ali. E Bem funcional. interessante, funcional. E é um brinquedo que, nossa, quantas gerações aí estavam utilizando. Né? Você vê, isso é pesquisa, aquilo que a gente falava no bloco anterior, que estava com a professora Rosana, que é da parte de pesquisa, né, e internacionalização. É disso que nós estamos falando, né? Dessa pesquisa, você ir atrás, você ler, você ver o que já tem de material, né? Para você trazer para a tua pesquisa, né? Eu acho que é isso que vai te despertando o interesse, né? Isso. E ali é um sistema simples, né? Querendo ou não, às vezes o cara tá lá na África, por exemplo, tá, vou mandar uma amostra aqui lá para ver se tem alguma coisa, se não tem. Então ali com reagente, tendo reagente, né, e tendo a centrífuga manual ali, Ele já vai fazer o teste. já vai fazer o teste. É uma possibilidade, né? Bem Muito interessante bacana, essa muito parte. Bacana. Aí a nossa equipe ali, no caso, a gente não ficou tão dividido assim, sabe? Eu fiquei mais com a parte de cálculos ali, né? Tudo mais, dimensionamento. Aí tinha a Nicole ali, que era mais propensa a fazer a parte escrita e tal, explicar, né? Mas a nossa equipe teve um diferencial, que no final todo mundo se juntou ali e conversamos para ver se todo mundo estava sintonizado, né? Às vezes uma coisa que ela achou lá, não sabia, opa, já anotava ali. Uma coisa que o Marcos encontrou lá, eu não sabia também, já anotava. Um cálculo aqui que eles não entenderam, já explicava. O que foi mais difícil de todo o trabalho? Essa conversa entre vocês, a parte da pesquisa, escolher a carga. O mais difícil foi na carga, porque no começo eu me confundi com a carga total com a carga de rotatividade. Porque, tipo, quando você calcula que está entrando 240 bolsas de sangue de 450 ml no dia, e você tem que refrigerar ele em menos de 3 horas, é uma potência alta no evaporador, né? Consequentemente no compressor. Né? Então essa parte aí me empacou um pouco, sabe? Durante uns 2 dias ali. Aí eu percebi que eu tinha errado, que na verdade era a carga de rotatividade, né? Tipo, por exemplo, eu vou entrar só com 25, eu vou entrar com 250 mais. Se eu entrar com 250, eu tenho capacidade para refrigerar. Mas daí eu vou comprar um sistema de refrigeração muito grande, que vai custar muito. Vai aumentar o custo. Vai aumentar o custo. Sendo que, tipo, quando que vai chegar a 250 pessoas para doar sangue lá no local que eu vendi essa câmara? Ou ela tá em funcionamento, né? Mas a capacidade dela é 250. Você pode entrar com 25 hoje, 25 amanhã, assim por diante. E ela vai se ajustando. Vai ser gestão. Muito bem. E o outro trabalho fala sobre o quê? O outro trabalho é sobre refrigeração de vacina para febre amarela. Ele foi desenvolvido pelo Wesley. E eu acabei auxiliando ele porque ele estava sozinho, né? Aí a gente acabou fazendo quase que meio junto, assim. Ele fez a maior parte do trabalho, mas eu ajudei ele na parte de dimensionamento, né? O grande problema da vacina é que é um volume pequeno, né? Então as vacinas têm um volume pequeno e o coeficiente de troca delas é bem baixo também. Então acaba dando umas potências bem baixas no evaporador, no compressor, né? Que você fica meio em dúvida se é ou não é, né? E tem uns cuidados especiais, por exemplo, ela não pode ficar recebendo luz direto, porque pode afetar a funcionalidade dela, né? Ela pode dar variação na eficácia dela. E esse projeto foi bem interessante dele ali da vacina, porque, querendo ou não,
não é uma fruta, não é uma carne, entendeu? É um negócio difícil de se achar informação. Você joga lá no Google, dimensionamento de câmara fria para uma vacina. Não aparece nada. Então você tem que pesquisar, e às vezes você acha um artigo em inglês ali, vai, traduz, vai atrás. Mas tendo os dados de entrada, que são temperatura, né? Precisa ser refrigerada, que é bem parecida com a do sangue. E condutividade térmica do recipiente ali dela, no caso da vacina. E mais calor específico da vacina em si. Você consegue calcular tudo. E na nossa câmara fria, por exemplo, a gente dimensionou o isolante, né? Então tem toda aquela questão que o Vinícius comentou ali. Você pode alterar a espessura do isolante, você pode aumentar o tamanho da câmara, você pode colocar mais uma carga térmica lá dentro. No nosso caso tem carga térmica de iluminação, tem carga térmica de infiltração e tem a carga térmica do sangue. Então todos esses componentes estão em troca térmica dentro da câmara. Ela acende a luz ali, ela está gerando calor lá dentro. Explica assim, troca térmica, para quem nos assiste. Então, A gente tem que pressupor assim, que tem alguns que entendem do assunto e tem alguns que não entendem nada. Você vai falar troca térmica, mas o que é uma troca térmica? A troca térmica é o seguinte: um corpo sempre vai estar cedendo calor para o outro, um objeto. No caso, nós estamos aqui, tem o ar-condicionado, ele está cedendo frio para a gente, mas a gente está perdendo calor para ele. Então é uma troca térmica, né? A gente está gerando radiação aqui, querendo ou não, e está fazendo essa troca térmica com o ar. Muito bem. Por convecção. E qual que é a capacidade dessa câmara que se dá das vacinas aí? Das vacinas eu não tenho o número exato da quantidade de vacinas que ele comportou lá, mas não é muito, porque não tem muita necessidade também de comportar muita vacina. Sim. Ele fez meio que um refrigerador, digamos assim, mais portátil. E, por exemplo, aqui já tem hoje refrigeração de vacina. Daí vocês conseguiram alguma informação, daí vocês pegaram o sistema de vocês e aí, não, vamos fazer melhorado dentro disso. Então, tem no mercado, né? Assim como tem de sangue também, para venda. Aí a gente pega alguns dados principais, tipo, por exemplo, capacidade. Porque tipo, você vai pensar, vou dimensionar uma câmara fria para sangue, mas vamos ver o que tem no mercado primeiro, né? É para tantas vacinas, para tanto volume. Vou trabalhar dentro disso. Não adianta eu chegar com um produto lá que não tem nada a ver no mercado, né? A ideia seria essa, né? Fazer um produto que se adequasse ao mercado, né? Então a gente pesquisa os principais fornecedores ali, vê a capacidade e tenta fazer algo similar, né? Porque se você sair daqui com uma câmara fria muito grande ou muito pequena, você não vai atender o mercado, o que adianta, né? E tem a questão do custo-benefício também. O que dentro do projeto, Vinícius e né, desse projeto que vocês fizeram? Vamos fazer, o professor deu esse tema, vamos fazer na parte de refrigeração. Para começar as ideias, como que foi tudo isso? Eu queria que vocês falassem para quem assiste assim, vai fazer um projeto. Por onde que começa? Começa na bateção. Vai para um lado e vai para o outro e pesquisa um negócio e já fica com medo, já não... Uns já falam que não querem mais fazer, eu não vou mais vir na aula. Começa com briga e discórdia. Briga e discórdia. É assim que começa o projeto. Eu quero fazer de laranja, eu quero fazer de carne. Eu achei legal a dinâmica que o professor utilizou, acho que na segunda, terceira aula, ele falou assim, todo mundo fala uma coisa, e ninguém sabia para que era, né? Daí laranja, maçã, banana, dele, não, vamos falando com outros objetos aí. Daí começou sangue, né, que foi daí que começou a surgir as ideias. E daí ele dava palpite, ele falava assim, aqui é um brainstorm, então... Fale o que vier na cabeça, mas eu vou dar meus pitacos aqui, né? Vocês que se virem depois. E daí foi aí onde surgiu as ideias, né? Começou com o chopp, começou com o sangue. Eu acho que partiu daí. E daí, do momento que nós criamos a necessidade, o item escolhido, o professor veio com outra ideia que daí já deu o segundo passo, que era para quem que vai ser, o que vocês vão fazer com isso daqui, qual que é o tamanho. Então, assim, para você projetar alguma coisa, você tem que saber no mínimo para quem que é, quanto tempo vai ficar e qual tamanho. Que geralmente a empresa pede, eu quero um refrigerador aqui para 300 frangos. Você sabe que a tua margem é 300 e é um refrigerador que atenda isso. Então assim, você tem que ter o parâmetro básico, né? Se tu for dimensionar, eu quero construir um refrigerador e eu não sei quantas frangos eu quero refrigerar. Aí tu nunca vai conseguir sair do zero do projeto, você tem que ter um parâmetro. E foi isso que o professor colaborou com a gente, assim. Ele deu parâmetros para dar o pontapé inicial. Então o nosso foi chopp. Beleza, daí quantos chopp? Daí fomos, 1000 litros. E por aí foi.
Porque tem que ter a pesquisa para cada produto, que nem você falou do líquido, tudo certinho, né? Sim. Sim. Mas esse é o pontapé inicial, assim. E depois é... E dentro da disciplina de refrigeração, o que vocês aprenderam supriu tudo para vocês chegar no final desse projeto. Sim. A parte mais interessante para mim foi o diagrama de Muller ali, tem o ciclo de refrigeração também, né, que trabalha em conjunto com ele. Então a parte onde passa pelo compressor, por que passa pelo compressor, vai pelo operador, vai pela válvula de expansão, condensador, volta no ciclo. Então essa parte foi bem interessante. Eu não entendi o processo inteiro, né, mas com as aulas e com a orientação do professor ali foi bem gratificante. Você entender o processo ali é uma coisa, agora você ir lá e calcular e saber por que é isso. Por que a entalpia, a diferença de entalpia é tão alta. Eu tenho que ajustar aqui no diagrama aqui. Porque o resultado final, na verdade, que o professor pediu pra gente era o fluxo máximo de gás, né? A gente precisar. Então, para chegar nesse valor, a gente precisava efetuar os cálculos, interagir com diagramas para chegar o mais próximo possível dessa carga de gás. Professor Salmo, e desde o começo, né, a apresentação, tudo isso que eles partilharam um pouco aqui, e daí o senhor vendo e vendo hoje, assim, e o senhor vendo o trabalho evoluindo, assim, qual que é a sua visão de tudo isso? Bom, a minha visão é gratificante que eles conseguiram, né? Porque se eu passasse lá no quadro as fórmulas, com certeza ia entrar por um ouvido e sair pelo outro. Agora, como foram eles que fizeram, eles não vão esquecer pro resto da vida deles, tá? Eles podem não saber o completo, mas já sabem por onde começar. Esse é o objetivo. E para essa disciplina não é só o conteúdo dessa disciplina que foi suficiente para eles poderem resolver esse problema, né? Vem também das outras disciplinas anteriores. Fenômeno do transporte, mecânica dos fluidos e outras, né? Então, na verdade, isso converge tudo para as disciplinas das últimas fases. Você não consegue fazer um projeto se você não tem a base lá. Cálculo, não tem a base de química, não tem a base de física e assim por diante. Mas não precisa o povo se assustar, né, Kim? Não precisa sim, é bem difícil. Quem estiver assistindo aí... Não é difícil porque conseguiram, porque não é difícil. Vocês já chegaram no ponto, vocês acharam que não ia conseguir? Ele falou daquele diagrama de Muller, mas eu demorei 4 semanas para aprender aquilo lá, para entender aquele negócio direito. Mas agora ficou craque. Então você pode fazer por 2 métodos, né? O método interativo, né? Calculando, né? Interativo, na verdade, com o diagrama, né? No caso. Ou você pode fazer calculado. Eu fiz calculado, depois eu fui pelo método interativo, que eu não confio muito nos diagramas, para serem sinceros. É difícil interagir com eles. Tem alguns que tem umas escalas muito grandes, né? E às vezes você não acerta a linha ali, ou você faz uma linha errada, você já se quebrou já. Bacana. Então eu prefiro cálculo mesmo. Mas na verdade é orientativo, né? O diagrama é orientativo. Para cada gás tem um diagrama daquele ali. Daí você vai trabalhar aquele diagrama. Para você ter uma ideia. Ainda você tem que chegar nos cálculos, chega aproximado daquilo ali. Então só para você pegar e ter um parâmetro lá de comparação. Claro. Uma interação do diagrama de Muller com tabelas do gás também é interessante. Você pega a entalpia, né? No ponto mais alto, entalpia alta, e no ponto mais baixo, né? Do ciclo. Então, interagindo com o diagrama e olhando a tabela, você vê que é muito próximo. Legal, eu achei bacana ver na prática, né? A coisa acontecer. Né? Essa é uma palavra que eu tava a língua para mim, essa interdisciplinaridade. Isso aí. O agrupamento das disciplinas. Isso aí, o agrupamento das disciplinas, vamos para selada. E da engenharia mecânica, aquela visão que eu disse, né? E você trabalhar tudo isso, eu achei muito legal. Vinícius, queria que você deixasse a tua mensagem, então, para quem está assistindo, que já é da engenharia mecânica ou que pensa em iniciar na engenharia mecânica. Se você está pensando em iniciar engenharia mecânica, por amor e por dinheiro, não pense, tá? Brincadeira. Eu acho que a engenharia ela vem como um desafio, mas no momento que você começa a trabalhar com ela, fazer os projetos, que você vê as coisas acontecendo, as máquinas sendo feitas, na engenharia mecânica no caso, eu acho que ela se torna gratificante. Não pelo salário, nem pelo status, gerente, coordenador, supervisor, mas pela criação. Você se sente pai de algo, assim, pai de uma coisa, de um objeto, e você olha com aquilo com os olhos e você fala, nossa, eu projetei isso daqui,
eu que fiz, e quando constrói aquilo é como se fosse um monumento, sabe? Eu tiro foto, gravo vídeo, eu olho a máquina que eu fiz e falo, nossa, incrível, e mando pra minha mãe, mando pra minha avó, falo, ó, eu que fiz isso daqui. Eu acho que esse sentimento que traz muita gratificação. Legal. Mas o curso é extremamente difícil, extremamente complexo, precisa de tempo, tem que ter tempo, tem que estudar. Eu achava que eu ia chegar até o final do curso sem estudar uma vírgula e não dá, só o que tu aprende na aula não é o suficiente, porque tem detalhes que você esquece. E na outro semestre alguém já pediu de novo aquilo lá, tá pedindo o mesmo detalhe que você aprendeu há 2 anos atrás. E às vezes matemática básica é o mais difícil. Então assim, estudem matemática básica. E é isso, acho que é gratificante e é ideal saber um pouquinho de cada área para fazer engenharia. Muito bem. Eu, Alan? Da minha parte, eu acredito que, tipo, se você quer iniciar um curso, independente do que seja, né, você vai fazer, no meu caso, engenharia mecânica, eu acho que você tem que ter afinidade em alguma coisa. Que nem ele comentou ali, a parte de criar máquinas, criar conceitos, estratégias. Então a engenharia abre um leque, digamos assim, muito grande, né? Você pode ir para diversas áreas, pode ir para gestão, você pode ser projetista, você pode ser engenheiro de manutenção, pode trabalhar com coordenação, com pessoas, depende do que você tem afinidade. Eu tenho afinidade com projetos, um pouco, né? E a parte mais gratificante é realmente essa, você criar um equipamento ou algum produto, né? E você vê ele funcionando, vê ele dando certo, isso é a parte mais gratificante que tem. Agora, as dificuldades no caso, né? Por exemplo, às vezes a gente acha que no curso vai ter tudo que a gente precisa, né? Eu vou fazer o curso lá e não vou procurar nada fora do curso. Porque quando eu chegar lá para trabalhar lá na função que eu desejo, eu já vou ter aprendido tudo. E na verdade não é bem assim. A maioria das coisas que eu aprendi, pelo menos, foi pesquisando artigo, vendo um vídeo no YouTube ali, interagindo com um professor, interagindo com outro, indicando um livro e assim por diante, né? Então o conhecimento está mais afora, digamos assim. Aqui acredito eu que é só um direcionamento. Sendo bem sincero, um direcionamento, né? Para você saber mostrar o caminho. Isso. Mas tudo depende realmente do que você é capaz de fazer, né? E quanto você está disposto, né? A fazer isso. Professor Salmo, professor que já é experiente aí na academia, né? Tem muitos anos aí como professor. Poucos, né? Mestre, o que o senhor tem aí, a mensagem para de repente a pessoa, quero ser engenheiro mecânico, quero trabalhar na área de engenharia, né? O que já é engenheiro. O que move o mundo é engenharia. Então isso aí é indiscutível, né? Tudo, se não existisse engenharia, não existiria hoje tecnologia. Então basicamente o que move o mundo é engenharia. E aquele que tem hábito, gosta de cálculo, faça engenharia. Seja elétrica, mecânica ou civil, qualquer uma das três ramos, né? Mas a mecânica é que eu mais me identifiquei, por isso que hoje eu dou aula na mecânica, né? E gosto da parte térmica, gosto da parte de fluidos, gosto, né? E só falo o seguinte, né? Tem que se dedicar. Se não se dedicar, não vai ser um bom engenheiro. Engenheiro tem um monte aí, né? Mas agora engenheiro de qualidade mesmo são bem poucos. Então são esses rapazes aí que estão se dedicando, estão fazendo, e vejo o entusiasmo deles. O entusiasmo deles já diz que valeu a pena ter feito. No final, né? Dá para ver no olhar deles aí, né? A alegria, né? De ter conseguido, né? E parabéns, Alan, né? Pelo trabalho, né? Tá aí na metade do curso, né? Um pouco mais. Parabéns, Vinícius, né? Obrigado. Tá aí terminando, saindo pelo projeto que vocês fizeram, né? E parabéns ao professor Salmo, né? Que é o resultado aí do seu trabalho, né? E eles fizeram, mas que a sua orientação, inspiração, com certeza, né? Foi bem importante para tudo isso aí. Beleza, obrigado. Então é isso. Muito obrigado a você que está aí conosco. E esse então foi o nosso EngieCast Uniarp, falando sobre a extensão, sobre esse trabalho, veja o mundo do engenheiro, né, o pessoal na academia, todo esse trabalho junto com o professor, como é legal essa união, né, de conhecimentos, o conhecimento vai sendo construído, né? Então, obrigado a você que nos acompanhou. Então, se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, né? E tamo junto aí, fiquem todos em Deus e até a próxima EngieCast Uniarp.